Neste último vídeo desse módulo eu queria falar para você sobre algumas opções dos seus pincéis. Então aqui o que eu fiz? Eu deletei aquela camada que eu tinha e criei uma nova. Ela está com o level número 4, ou seja, tem uma certa quantidade, né, de definição, fica legal. Vou selecionar o pincel de Pool e confere aqui embaixo no painel de Attributes que eu tenho algumas opções chamadas Link Size, Link Pressure, Link Symmetry. O que é isso, hein? Se liga só. Aqui eu tenho o Link Size. Se eu ativar o Link Size, não importa em qual brush aqui eu esteja, qual deles eu tenho escolhido, o size é sempre o mesmo. Essa opção é muito legal. Então se você vem aqui ó, no Pool e escolhe o size, por exemplo, quase 20 ali ó, no 18, ele faz esse tamanho. Se você muda para o Grab, ó, ele também tem o tamanho 18. Se você muda para o Flatten, ele tem o tamanho 18. Então essa opção é bem legal, porque não importa para qual pincel você troque, ele mantém o mesmo tamanho. Da mesma maneira, você tem... Deixa eu só voltar aqui ó, apertando Ctrl Z. Da mesma maneira, você tem o Link Pressure, que não importa para qual pincel você escolha, a pressão, né, a intensidade aplicada do pincel é a mesma. Então é bem legal essa opçãozinha. Você tem também o Link Symmetry, onde você consegue fazer com que sempre que você usar a simetria, ele faça as mesmas opções. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre simetria, deixa eu só te mostrar um exemplo, deixa eu virar essa bolinha aqui, quase que de frente. Lembra que a gente viu as simetrias alguns vídeos atrás? Só que a gente viu a simetria para um polígono, né? A gente pegou um bloco, né? Uma caixa, deletamos o lado esquerdo e aí a gente usou aquele modificador de simetria e o que a gente fez do lado direito, fez do lado esquerdo. Eu sei que você lembra, hein? Agora aqui acontece o seguinte, a gente consegue ativar a simetria para essa escultura. Para isso eu posso vir aqui ó, na aba de Symmetry, cliquei em Symmetry, você tem as opções ó, de Axis, quais são os eixos que você vai trabalhar. Vamos deixar em local, porque local ele se baseia no objeto que eu tenho. E eu vou ativar, por exemplo, X. Quando eu clico X, olha o que acontece. Se eu estou do lado direito, tá vendo que tem uma bolinha se mexendo de uma forma mágica do lado esquerdo? O que acontece? Se eu venho e faço a modificação aqui, ó, o lado esquerdo também é influenciado. Não importa o que eu faça na direita, ó, sempre vai influenciar o outro lado. E até a junção deles também funciona perfeitamente. É bem legal. Não importa para qual pincel eu faça isso. Ó. Se eu usei aqui para o Grab, ele consegue fazer. E o legal do Symmetry é que ele não funciona só no eixo X. Pode ser no eixo Y também. Ó. Tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, e o que eu mudo aqui, ele muda automaticamente embaixo. E pode ser também no eixo Z. Você pode escolher qual deles você quiser. Geralmente o convencional é o X, né? Que você faz do lado direito, ele espelha do esquerdo. Ou faz do esquerdo, ele espelha do direito. E uma opção bem da hora também que você tem é aqui embaixo, ó, esse Radial. Se você vem no Radial e habilita ele, o que acontece? Você pode vir e colocar Number of Radial Strokes. Então vamos aumentar um pouco para a quantidade de números de cópias que ele vai fazer nesse cara. E aqui eu tenho o Radial Angle, que seria o ângulo que eu posso mudar. Mas antes, deixa eu só vir aqui em cima ó, e ativa essa opçãozinha, tá vendo? Aqui embaixo a gente tem Number of Radius, mas em cima eu tenho esse cara, ó, Radial Symmetry Mode. Eu vou clicar em X e Y. Agora sim, uma vez que eu ativei, né, qual o tipo de simetria que eu quero, aqui embaixo eu posso colocar ó, o número de strokes. Eu vou colocar 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai fazer tudo que eu tenho aqui, né? Não importa onde eu mova no eixo X e Y, ele vai se basear ó, e fazer em todos eles. Então como eu coloquei que eu quero 10 cópias, não importa o que eu faço, ó, ele vai pegar e copiar em todo mundo, ó, todos os eixos. Essa opção é muito da hora. Imagina o trabalho que ia dar para você pegar e fazer isso aqui manualmente. Ó. Então você consegue pegar e espelhar tudo isso numa proporção circular. É basicamente isso que ele está fazendo. E você tem outros eixos, né? Aqui eu estou no X e Y, mas você tem o Y e Z e você tem também o Z e X. Aqui embaixo você tem o Radial Gap, que seria mais ou menos um tipo de espaçamento que você vai deixar entre esses caras. Estilo Illustrator, quando você desenha e você quer deixar um espacinho na hora de você
trabalhar com esses caras. Mas por último, antes da gente acabar isso aqui, eu só queria comentar com você uma estrutura bem legal. Lembra que eu falei no início que quando você criava um objeto, você tinha esse Base Object? Muito bem, lá em cima no Base Object você tem o Level. Tá vendo que tá 4? Se eu arrasto o slide para a esquerda, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de subdivisões. Então esse Base Object, basicamente, ele não é porque ele está em 4 que eu preciso manter ele em 4. Não, eu posso reduzir se eu quiser. É claro que nesse caso o 4 é bem melhor porque ele funciona de uma forma mais interessante, né? E a gente tem um resultado mais da hora, tá? Então você tem essas opçõezinhas se você quiser. Última coisa que eu vou mostrar para você, aqui na ferramentinha, por exemplo, de Pool, deixa eu só desabilitar essa opção de Radio para ficar mais fácil, tá? Então, em Pool, na opção de Settings, você tem aqui, ó, esse cara que é o Brush Preset. Tá vendo? Bem aqui, ó. Se você clica em Load, ele abre vários estilos de pincéisinhos que você pode escolher. É só clicar em cima de um deles, ó. Cliquei. Quando você faz isso, se você clica aqui na tela, você pode arrastar e usar aquela forma. Deixa eu só colocar mais uma subdivisão que fica mais fácil, ó. Quanto mais subdivisões, mais nítido, né? Mais detalhes fica. Então você pode usar aquele pincelzinho que você escolheu, aquele desenho e ir fazendo aqui. Nessas opçõezinhas, lá embaixo, ó, você tem o Draw Mode. Draw Mode é a maneira com que você vai colocar... Desculpa, engasguei. Esse símbolo aí específico que a gente escolheu. Então você tem o Freehand. Freehand é uma parada mais livre, ó. Ele pega essa forma e vai fazendo isso, ficou uma coisa horrível, né? E você tem também essa opção aqui, ó, de Drag Rect. Drag Rect é mais interessante, porque você consegue ver aqui manualmente e colocando essas opçõezinhas, beleza? Essa opção de escultura do Cinema 4D, eu vou ser bem sincero para você, exigiria um treinamento específico para te mostrar todas as opções, porque isso aqui tem um leque gigantesco e o foco do treinamento realmente não é esse, de aprofundar na questão de escultura. Mas eu acredito que com esses 3 vídeos deu para você ter uma ideia e da quantidade de possibilidades que dá para você fazer com esse cara. Só mais um detalhe, só para fechar, é que se você volta, por exemplo, para a opção de Standard, né, do seu layout, esse cara é um objeto normal. Então você pode rotacionar, você pode mover ele do jeito que ele quiser. A única coisa que muda nele é que aqui, ó, no painel de Objects, ele é um objeto e ele tem uma tag, uma característica de que ele foi esculpido, mas ele funciona normalmente como se fosse qualquer objeto.